Nós estamos montando um... Lembra que no início das aulas online vocês receberam uma tabelinha com os dias das aulas de envio das atividades? Por exemplo, geografia toda terça, ciências toda Sim. quinta. É o envio das Ah, atividades, sim. tá? Eu estou O montando dia das aqui. aulas. Isso, eu estou montando aqui, tá? Os professores já estão enviando para mim, já está quase pronto. Acho que até hoje a Juliana envia para vocês, tá? Que vai voltar aquele cronograma. Por exemplo, toda quarta-feira vai ser geografia. Então, toda quarta eu vou enviar uma atividade, provavelmente durante a aula, tá? Então, eu escolhi só quarta-feira. Temos 2 aulas por semana, mas eu só vou enviar as atividades na quarta, tanto no Sponte como aqui no Google Classroom. Principalmente no Google Classroom, que é onde a gente consegue estar tendo essa interação aqui das nossas aulas, tá? E vou corrigir às vezes na quarta, às vezes na segunda. Aí os dias que eu corrigir eu sempre combino com vocês. Vou deixar lá detalhado. Mas envio de atividade somente na quarta-feira, tá? Qualquer atividade de geografia na quarta. Vai ter professores que vai escolher 2 dias. Eu acho que a Fátima vai pegar todos os dias, porém são atividades pequenas, que exercícios que ela faz com vocês, que ela dá aula todos os dias para vocês, né? É todo dia que vocês têm aula de matemática e português, né? Menos Não. sexta, eu acho. Quinta a gente não tem Acho que é menos matemática. Quinta, Tá. e de português é quinta e sexta. Tá, então eu inverti aqui. Eu vou ver com elas então só para arrumar, que acho que eu coloquei todo dia. Mas enfim, tá? Mas o meu vai ser só na quarta, da Mona Lisa acho que vai ser para vocês, acho que só na segunda e na quarta, envio de atividade. Mas aí cada professor vai combinar como vai funcionar as correções. Mas só para vocês terem um cronograma, que naquele dia vocês vão receber atividades para entregar. O meu, vocês vão ter uma semana sempre. Então, eu vou dar sempre uma semana para vocês entregarem as atividades. Tá? Então, por dia, eu coloquei ali 4 atividades por dia, até 4, pode ser até menos, né? Vai depender aí do professor, né? Então, vocês vão receber aí uma tabelinha, provavelmente até hoje, espero, tá? Eu vou enviar hoje ainda. Estou dependendo de todos os professores enviar para eu passar para a Juliane, para ela analisar lá e enviar para vocês, tá? Lá no grupo, tá? Mas depois eu coloco aí também aqui nas aulas, se vocês quiserem, tá? Só para vocês seguirem aquele padrão daquele dia. Por exemplo, hoje, segunda-feira. Então, hoje não é geografia, mas vamos supor que seja geografia. Então, hoje vai ter atividades de história, geografia e ciências. Então, vocês vão estar cientes que vocês vão receber atividades, vão ter que fazer as atividades dessas 3 disciplinas, tá? Aí o professor combina com vocês como vai ser, tá? Gente, tudo bem até aqui? Aguarde aí próximas notificações desse conteúdo. Outra coisa, as nossas aulas estão sendo, nós não estamos seguindo o horário normal, né, principalmente no número de aulas, porque vocês aqui no Novo Ideal começam a partir das 9 da manhã, né? No outro colégio já começa às 7h15, vou até 1h15 da tarde, 1h15 não, até meio-dia e 30, né? Lá eu estou seguindo o horário normal de 50 minutos. Aqui no Novo Ideal a gente está fazendo 4 aulas por dia, tá? Durante a semana. Então não conseguiu encaixar mais uma aula de geografia, né? Então, o que eu combinei com a Ju e com a Paula, né? Aí vai depender de cada um de vocês. Como eu tenho uma aula a mais, essa uma aula eu acabo preparando umas atividades a mais, eu faço um quiz, né? Às vezes eu preparo um slide, entrego aí para vocês. Eu estava pensando, tá? Ir uma vez por semana ou em 15 dias, isso com vocês e todas as turmas, o sexto, o oitavo e o nono também, mas não no mesmo horário, pegar uns 10 ou uns 15 minutinhos, tá? 15 minutinhos aí, no horário da tarde. Isso se vocês quiserem, tá? Como assim? Só para tirar dúvidas, né? Eu vou dar minha aula, eu vou tirar dúvidas durante a aula. Só um minutinho, Bruno. Eu vou tirar as dúvidas, o que eu precisar tirar, mas se não der tempo de tirar todas as dúvidas, porque é 40 minutos apenas de aula, né? Eu queria que vocês trouxessem as dúvidas, né? Sobre alguma coisa da aula que ficou pendente nesse dia. Por exemplo, toda sexta-feira, 2 horas da tarde. Das 2 às 2h15. 15 minutos apenas. Um exemplo, tá? O horário ainda a gente vai definir, caso vocês queiram. Se vocês falarem, não, professor, eu não quero, não acho necessário, tudo bem. Vou ver se o sexto vai querer. Porque assim, como eu não tenho mais uma aula a mais com vocês, tá? Por causa do horário que não deu para bater no online, eu tenho as outras escolas também, que bate aí o horário, eu queria fazer isso para ajudar vocês. Na verdade, estou fazendo isso para poder ajudar. Então, eu pegaria um dia na semana na tarde, provavelmente uma quinta-feira, que acho que seria mais tranquilo para mim, tá? Aí pegaria tipo 10 a 15 minutos.
Professor, é para todo mundo entrar? Não, mas também tem que entrar, né? Vocês veem aí depois se vocês acham necessário, tá? Na minha matéria específica, isso aqui é só comigo, não é com todos os professores, eu que dei ideia para mim, eu falei com a Paula, com a Juliane, falei, ó, mas é eu aula de geografia, não quer dizer que todas as matérias vão fazer isso, não, eu vou fazer isso se vocês quiserem, tá? Aí depois eu queria que vocês me falassem aí, tá? Não precisa falar agora, quarta-feira vocês me falam, pensa aí se é válido, tá? É 15 minutos, não é uma aula, não é aula. Vocês vão, quem for entrar pelo Zoom, manda o link aí, quem for entrar pelo Zoom, vai entrar somente para tirar dúvidas. Ah, professor, fiquei com uma dúvida na parte da modernização agrícola no Brasil. Como funciona mais? Alguma dúvida referente ao conteúdo que estamos estudando, tá? Isso é para quem tiver dúvidas. Entra, não é para todos. Claro, se todos entrar e quiser tirar dúvida, tá? Então não é aula, eu não vou passar aula. Eu vou abrir, a gente vai estar aqui, eu vou tirar as dúvidas, a gente vai conversar, tá? Posso até compartilhar a tela para mostrar alguma coisa para explicar melhor, mas não é aula. Tanto que eu nem vou gravar essa aula. É mais para dúvidas mesmo, que não, às vezes não dá tempo de tirar na aula, tá? Então, 7º ano, eu queria que vocês pensassem aí um pouquinho. E na quarta-feira, né, eu vou anotar, não hoje, pensa, né? Vocês têm hoje, amanhã, quem tiver interesse aí, tá? Não que as dúvidas não podem ser tiradas na aula. Pode e deve. Mas, às vezes, o tempo é muito curto e não dá tempo, né, de todos perguntarem e eu conseguir tirar dúvida de todos. Então, separei esse tempinho aí para vocês. Então, na quinta-feira eu sei que vocês têm aula, né? A manhã inteira, né? As 4 aulas de manhã, das 9 ao meio-dia. Mas aí vocês iriam almoçar, descansar um pouquinho, 2 horas, né? Ou 2h15, ou 2h30, depende aí, que eu ia separar 15 minutos para cada turma, né? 15 minutos para o sexto, 15 minutos para vocês, tipo, das 2 às 3. Aí, tipo, 2 horas o 7º ano, 2h15 o sexto, e aí vai. Tá? Só para isso, para tirar dúvidas, toda semana, se fosse o caso. Tá? Se não tiver dúvidas, não precisa entrar, não precisa falar nada. Mas eu ia estar aqui esperando vocês. Tá? Vê direitinho se é viável ou não. Tá? Quem quiser vir sozinho também, vem. Ah, professor, a sala não quer, mas eu quero. Então, venha, tira as dúvidas comigo e tá tudo certo. Tudo bem? Não precisa me dar resposta agora. Na quarta-feira eu pergunto e vou anotar o nome de quem gostaria, só para eu ter um controle. Tá? Ah, professor, ninguém quer. Então tá, então não entro com vocês. Eu vou ver com outras turmas. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. A nossa aula. Espera aí, que eu abri a apostila errada. Bom, pessoal, na quarta-feira, deixa eu ver se é aqui. Se eu não me engano, eu parei aqui na parte de... Me ajudem aí. Nas questões de periferia, centro, não foi? Eu dei vários exemplos, né? Vocês também trouxeram vários exemplos aí. Foi isso, né? Foi. Foi, né? Foi. Tá. Aí eu parei nesse mapa aqui, agora eu me lembrei, tá? Nesse mapa aqui sobre a hierarquia urbana, né? Como funciona essa questão da hierarquia urbana, né? Temos aqui, deixa eu abrir mais a apostila. Opa. Peraí que tem um aluno entrando, que agora eu estou autorizando a entrar. Alexandre. Alexandre, você conseguiu entrar? Você saiu e entrou de novo, né? Tá me ouvindo, Alexandre? Bom, vamos lá, tá? Gente, existe... Para compreender as redes urbanas, foi elaborado um esquema que classifica as cidades conforme a polarização que cada uma é capaz de exercer sobre a outra. Então, existe aí 4 tipos de redes urbanas, tá? A primeira é metrópoles nacionais, tá? Que são as cidades capazes de estabelecer influência em todo o território nacional. No caso do Brasil, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, são as únicas metrópoles nacionais, tá? Brasília, porque é a capital, tá? Então, a gente considera uma metrópole nacional, porque ela tem uma grande influência aí nessas redes urbanas, então toda a capital, né? São Paulo é a maior cidade do Brasil, tá? Tanto em população como econômica, em estrutura, é a maior, tá? E o Rio de Janeiro fica em segundo lugar, né? Também uma grande metrópole nacional aí, uma grande referência, tá? Tanto que quando a gente vê notícias, né, na televisão, né, quando eu ligo o jornal, por exemplo, coloca ali alguma coisa,
e está falando do Brasil, sempre é São Paulo ou Rio de Janeiro está falando. Ou Brasília, né, em questões políticas, que é o centro administrativo, né, do nosso país é Brasília, né? Tá tudo aqui, né, onde as ordens, né, as leis, né, tudo se baseia ali em Brasília, né, que é a capital. Já as metrópoles regionais são as cidades que oferecem serviços e bens de consumo mais sofisticados, como hospitais com serviços especializados, universidades, né, boas universidades, faculdades, grandes shopping centers, entre outros, mas que possuem um raio de influência mais restrito, né, o das metrópoles nacionais. Aqui entram as áreas metropolitanas, como Curitiba, que é a capital, né, do Paraná, Belo Horizonte, Minas Gerais, né, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Salvador, na Bahia, entre outras, tá, cidades aí que têm uma influência regional. Por exemplo, Salvador é uma grande influência regional ali no Nordeste. Tá? Salvador é a capital mais desenvolvida, né, na região do Nordeste. Aqui Salvador, ó, se vocês me observarem aqui no mapa. Tá? Curitiba já é uma grande influência aqui no Sul. Tá? Curitiba é bem conhecida e bem movimentada, a região de Curitiba, que fica no Paraná. Tá? E outras também. Mas elas são grandes cidades regionais para aquela região. Tá? Não é uma coisa nacional, tá? Como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Já os centros regionais são cidades cuja... Oi, Lucas, pode perguntar, antes de eu falar o terceiro. Não, Aqui. eu levantei sem querer a mão. Ah, sem querer. Tá bom. Centros regionais são cidades cuja área de influência... Opa! Não vai dar para selecionar tudo, não. Cuja área de influência dificilmente ultrapassa os limites estaduais e que também sofrem polarização de outro centro urbano. Oferece bens e serviços que se assemelham aos das metrópoles regionais, porém com menos, né, especialização. Então, centros regionais, né, são áreas de influência que não vai ter aí um limite, que não vai passar dos seus limites, por exemplo, estaduais. Campinas. A grande Campinas é uma grande cidade do interior de São Paulo, mas a influência dela não vai sair dali, não vai passar para outros estados, né? Então a gente chama ali de centros regionais. Campinas, Campos do Jordão, por exemplo, que é um lugar muito turístico aqui em São Paulo, mas a influência ali de Campos do Jordão, para quem já foi, fica somente ali, não ultrapassa, né, aquela região, não passa para outros estados, tá? Diferente de São Paulo, né? Que está no Brasil inteiro a influência paulista, né? Cidades locais são cidades de porte médio e pequeno que possuem áreas de influência menores, compostas, né, por pequenas cidades e vilas. Os serviços oferecidos são muito mais simples, né, e os bens de consumo básicos, né? Vocês, imagino, já foram em alguma cidadezinha do interior, aqui de São Paulo, né, ou de algum lugar do Brasil. Em algum momento na vida de vocês, já foram para uma cidade muito pequena, sim? Sim, gente? Não. Sim. Não? Sim? Quem Sim. falou sim? Qual cidade? Lembra a cidade que foi? Bem pequena, que é uma cidade bem fechada, assim? Professor, eu já fui. Qual? Qual cidade? Lembra o nome? É Itaju. Itaju. É 4 horas. É, interior de São Carro. Paulo. Já ouvi falar, nunca fui, mas é interior de São Paulo. Pega Castelo Branco, se eu não me engano, né? Sentido Sorocaba, interior mesmo de São Paulo aí, tá? Professora, eu já fui lá pro interior de São Paulo. Não entendi. Eu já fui lá pro interior de São Paulo. Você lembra a cidade? Sim, Araçatuba, Jundiaí. Araçatuba, Jundiaí. Petrópolis. Jundiaí já é um pouco mais desenvolvido, porque está mais próximo da capital. Agora, Araçatuba, você falou? Eduardo, Araçatuba que você falou? É. Araçatuba já é uma cidade mais distante, mesmo interior mesmo, e ela é considerada uma cidade locais, né? Que a influência dela só fica ali, né? Não tem uma grande influência, nem regional, né? Isso são mais dos interiores, tanto de São Paulo como do Brasil inteiro, né? Esse mapa aqui, pessoal, na página 232, mapa não, né? Um gráfico, né? Mostra as relações entre as cidades da rede urbana, né? Se a gente conseguir ver aqui, ó, o esquema clássico, né? Eu tenho a metrópole nacional, né? A metrópole nacional, vamos aí pegar São Paulo, né? Que é uma grande metrópole nacional no nosso país, tá?
que está, de uma certa forma, interligada com a metrópole regional, que são as cidades, né, que mostra, como diz aqui, ó, são cidades que oferecem serviços e bens, consumo mais sofisticados, mas não é uma grande cidade, né? A gente pode pegar as cidades metropolitanas, né? Por exemplo, Barueri, o Grande ABC, Guarulhos, né? Cotia, Cajamar, essas cidades mais próximas, né? Que a gente chama de metrópole regional, que é mais sofisticadas, né? Tem shopping centers, tem uma modernidade um pouco mais avançada, que está interligada com esses centros regionais, e os centros regionais com a cidade local, e a cidade local com as vilas. Essas vilas podem ser também bairros dessas pequenas cidades, né? Existem cidades aí que tem 5 mil habitantes, né? 10 mil habitantes, né? Isso é considerada uma cidade local que tem nenhuma influência, nem em aspecto regional, muito menos nacional, né? Apenas a influência ali. Claro que a modernização também não vai ser tanta como na metrópole, né? Uma grande metrópole nacional, uma metrópole regional, né? Se você, por exemplo, quem está assistindo as notícias, né, por exemplo, a gente vê aí sobre a questão da Covid, que muitas cidades de interior acabam transferindo, né, os pacientes de uma determinada cidadezinha para a cidade grande, né, o centro regional, uma metrópole regional, né, por causa do sistema de saúde que é um pouco melhor, né? Por exemplo, uma cidadezinha muito pequena não tem, por exemplo, um hospital com UTI, né? E a UTI é essencial aí nesse momento aí da pandemia. Então, é transferido, sai da cidadezinha e vai para a capital, por exemplo, né? Porque lá é um pouco mais desenvolvido. Então, quando a gente fala desse esquema clássico em questões de metrópoles, né, centros urbanos, enfim, estou falando de questões socioeconômico também, tá? Esse outro esquema aqui é um esquema atual, né, onde a metrópole nacional, ela está, de uma certa forma, vinculada com todas, né? Então, por exemplo, São Paulo. Temos São Paulo, que é a maior cidade do país. Dentro da São Paulo, né, que nós conhecemos, temos tanto o centro como os subúrbios e também as periferias, né? Que tem essa diferença, né? O subúrbio é a região mais próxima do centro, onde estão os bairros mais nobres, vamos dizer, né? Em volta da região central. Aí temos a periferia, né? Um pouco mais distante, tanto do centro e também do subúrbio, né? Mas quando a gente fala de metrópole nacional, ela está interligada com todas, né? Porque normalmente você numa cidadezinha pequena, né, numa vila, né, numa cidadezinha local com 10 mil habitantes, normalmente não vai ter essa diferença de centro, subúrbio e periferia, porque é tão pequena a cidade que ela é uma só, né? Vou só mostrar aqui uma imagem. Deixa eu pegar uma cidade do interior de São Paulo, só para a gente poder entender aqui um pouco. Araçatuba, professor. Tem Marília, deixa eu pegar essa tuba, já que você colocou o nome. Deixa eu ver uma próxima aqui. Professor, já foi para Parapuã? Para onde? É uma cidade muito interior, é Parapuã. Parapuã, já ouvi falar, bem interior mesmo. Nunca fui, mas já conheço pessoas que já moraram lá. Ó, essa daqui, deixa eu pegar aqui o que o Eduardo falou, já joga essa daqui que você também falou, Nicole. Essa daqui é uma cidade, tá? Não é uma vila, mas é uma região local, né? Um centro local, que, de uma certa forma, a condição de vida da população que mora aqui vai ser próxima uma da outra, né? Tem a divisão de classes, enfim, né? Porque é uma cidade grande, a gente vê aqui no mapa, né? Na imagem. Mas não é uma cidade tão desenvolvida como São Paulo, né? Aqui tem poucos prédios, né? Mas, ó, as casas são bem parecidas, né? Ó, não é uma cidade tão grande. Normalmente a gente passa em frente a essas cidades quando a gente vai para viajando, né? A gente vê que não é tão grande. Tem uma cidade no interior de Minas não, desculpa, no interior da Bahia, que chama Uauá. É uma cidade bem diferente, né? O nome, né? Eu falo que até o nome é Uauá. Tenho conhecidos lá, e a cidade é esse estilo aqui, ó. É uma cidade bem pequena, tem 30 mil habitantes apenas nessa cidade, tá? Ó, se vocês observarem, não tem um prédio na cidade, é uma cidade bem do interior mesmo, tá? Ó, a igreja, bem lá no centro, né? Uma igreja só, a cidade é bem pequena, né? Ah, professor, 30 mil habitantes é muita gente. Não, pessoal, comparando a população Brasil hoje, né? É uma cidade muito pequena, né? 30 mil habitantes é pequena. Mas a estrutura da cidade é um padrão,
Ó, as casas sempre com essas telhas, né? Ó, essas telhas avermelhadas, esqueci o nome, né? Barro. Não sei se essas telhas são de barro ainda. Não sei como é a produção das telhas, né? Porque as casas lá não são tão antigas também, né? Tem aqui o processo de modernização. Mas olhando aqui essa imagem, é uma cidade bem pequena, né? É um centro mais para vila, né? Centro-vila, né? Se a gente voltar aqui na apostila, ela está mais para essa cidade local vila, né? Do que uma metrópole regional ou um centro regional, né? Tanto que aqui não tem shopping. O hospital aqui não é, na verdade, um hospital, é um posto de atendimento de saúde apenas. Tá? Se a pessoa precisar ficar internada, ela precisa ir para uma cidade maior em volta, né? Porque essa cidade é muito pequena, né? Então, essa cidade, por exemplo, é considerada uma cidade, né? Cidade local, que pode ter uma vila inserida nela, né? Que não é tão desenvolvida. Mas as pessoas moram aqui. Mas ela não tem nenhuma influência. Por exemplo, as cidades que têm influência sobre essa cidade aqui que eu estou mostrando para vocês, que é Uauá, é Juazeiro. Juazeiro é a cidade mais próxima, tá? Juazeiro, Bahia, né? É a cidade mais próxima dessa cidade aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, tudo que as pessoas aqui dessa cidade precisam, que não acham aqui, eles recorrem, né, a Juazeiro, que fica 1 hora de distância, 1 hora de carro. Pega a estrada e vai para Juazeiro, tá? Aeroporto, shopping, posto, hospital, né, consultas médicas, né, universidades, né, aqui não tem faculdade, essa cidade não tem nenhuma faculdade, tá? Então, tudo que essa cidade aqui precisa, né, que é uma cidade local, ela acaba indo para o centro regional ou até mesmo uma metrópole regional, tá? Dependendo aí da situação. Mas é uma cidade que não tem tanta influência, pelo contrário, ela que é influenciada por outras, né? Mas ela passar influência, ela não consegue porque ela não tem nenhuma nessa questão aqui, tá? Cidades espontâneas, cidades planejadas. Ah, tá, vamos lá. Isso aqui é ótimo, vai entrar no tema sobre os dois tipos, né? Cidades espontâneas. Quando a gente fala cidades espontâneas, são aquelas que surgem e foram crescendo ao longo do tempo sem que houvesse planejamento prévio. Existem vários tipos de cidades assim. São Paulo, né, é uma cidade que ela não foi planejada. As pessoas foram vindo e foi crescendo. Nós não temos um planejamento de cidade, né? Diferente da cidade de Brasília. Brasília, que é a nossa capital, ela foi planejada. Quem está riscando aí na tela, pessoal? Tem alguém aí riscando na tela? Tira esse risco, está atrapalhando a minha explicação. Por favor. Eu vou sair da sala, tá, pessoal? Eu vou compartilhar de novo para poder o risco sair. Tá? Bom, vamos lá. Ó, aqui eu tenho um exemplo de uma cidade, tá? Ó, construída sem planejamento. Isso aqui é uma comunidade. Não fala qual é a comunidade, tá? Se é São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outro lugar do Brasil. Mas, olha, uma cidade que não teve planejamento, uma região, né, que não teve planejamento. E aqui uma imagem de Brasília, uma cidade que já teve planejamento, tá? Tanto que Brasília, ela é dentro de um plano piloto, né, a capital. Um avião. É o modelo de um avião. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Plano piloto de Brasília. Ó, Brasília foi planejada. Ó, aqui é Brasília, tá? A capital. E aqui foi o plano piloto, tá? É um formato de um avião, tá? Ó, formato de um avião. As asas aqui, ó. Tanto que a... Peraí. Tanto que... Deixa eu pegar essa outra imagem aqui. Ah, pequenininha essa daqui. Tanto que essa imagem aqui... Desculpa. Tanto que quando eles falam, né? As regiões, eles falam asa norte, asa sul, asa leste, asa oeste. Aonde você mora? Eu moro na asa norte. Eu moro na asa leste, né? Que é a região. Por exemplo, aqui não tem zona norte, zona sul, zona leste, oeste. Lá é asa, né? Porque é o plano piloto. Aqui onde é a base política, né? Onde está o Congresso, o Palácio do Planalto, onde o presidente fica, né? O Judiciário, né? Deixa eu colocar a noite, que eu nunca vi a noite, Bruno. Ah, linda a noite. Ó, tô vendo essa daqui, ó. Ó, parece uma asa mesmo, gente. Ó. Lindo. É Brasília aqui. Plano piloto. Tá? Quer Professor, dizer o quê? a segunda aparece.
Que segunda? Que é um avião. Ah, aqui, ó, verdade. A segunda imagem. Peguei aqui. Ó, gente, esse é o plano piloto. Quer dizer o quê? Foi uma cidade planejada. Essa cidade, ela foi planejada. As ruas, as avenidas, tá? Ela teve um planejamento diferente daquela outra. Tocantins... Tocantins, em Palmas, tá? Também é uma cidade planejada, tá? Deixa eu ver aqui uma rua. Eu já fui nas duas cidades, tanto em Brasília, acho que já fui umas 4 vezes em Brasília. Tocantins eu fui uma vez, tá? E Tocantins eu amei, é um lugar que eu moraria. Tirando o calor ali. Tá? Olha aqui, ó. Tocantins aqui, ó. Quando ela começou a ser planejada. A cidade. Isso aqui é um plano, tá? Uma construção. Isso aqui é a capital, tá? Tocantins desculpa, Palmas é a capital do Tocantins, tá? Tocantins é o estado, Palmas é a capital. Palmas, tá, no Tocantins, foi uma cidade planejada. Aqui, estava no início da construção dela, há 24 anos atrás, há 30 anos atrás, na verdade, né, ó. Olha ela aqui ainda em planejamento, ó. Ó, as ruas largas, ó, aqui, ó. Os bairros, né, os quarteirões, né? Olha uma outra imagem aqui, ó. As ruas tudo retinha, ó. Uma avenida principal que pega várias ruas, sempre uma rotatória, tá? Deixa eu ver uma outra imagem aqui de Palmas. Ó, aqui já um pouco mais desenvolvida. E uma imagem atual agora de Palmas. Ó, olha essa imagem aqui, ó. Como é uma cidade planejada, né? Essa imagem tá meio embaçada. Deixa eu pegar essa daqui à noite. Ó. Ruas largas, né? Roqueiros. Uma cidade bem planejada. Essa outra aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha que cidade planejada, né? Tem árvores, né? Bastante árvore. Olha o tamanho dessa avenida. Ó, tem uma outra avenida aqui, ó. Fora as ruas paralelas, né? Sempre com uma rotatória para dar acesso em outros pontos, né? E ruas sempre largas, né? Para ajudar aí no... Olha essa daqui, ó. Outras avenidas, tá? Isso é uma cidade planejada, né? Se a gente for comparar com algumas cidades atuais, né? Essas cidades aqui não são. Né? Se a gente pegar a cidade de Salvador, né? É uma cidade espontânea, né? Quando os portugueses chegaram, né? Foi desenvolver, né? A população foi crescendo, elas foram construindo as casas, né? Os prédios da época, né? Sem planejamento nenhum, né? Então, quando a gente fala de cidades espontâneas e cidades planejadas, as espontâneas é que vão crescendo sem um plano, né? Sem um planejamento do governo para poder ter uma estrutura adequada naquela cidade, tá? Se vocês observarem aqui, que aqui é uma comunidade, né? Uma casa em cima da outra, tá? Foi bem espontânea, não teve nenhum planejamento. Agora, as planejadas como Brasília, como Palmas, o Tocantins, o exemplo que eu dei, né? É um planejamento aí que teve, então a estrutura da cidade acaba sendo um pouco melhor, tá? Até aqui tudo bem? Deu para entender o que é uma cidade espontânea e uma cidade planejada? Sim. Sim? Sim. Bom, aqui eu tenho o Estatuto da Cidade, o plano diretor, né? O Estatuto da Cidade é o nome dado à Lei Federal, tá? 10.257, tá? De 2001, que regulamenta a política urbana na Constituição Federal. Essa lei estabelece, né, as principais diretrizes, né, que devem ser aplicadas nas cidades brasileiras, tais como a organização das relações entre o campo e a cidade, a regularização de terrenos e imóveis, principalmente nas áreas em que houve ocupação irregular, a garantia de políticas ambientais, entre outras. Então, essa lei aqui é uma lei focada na política urbana, está dentro da nossa Constituição, então tem que ser obedecida. Então, toda a cidade precisa ter uma organização, tá, para poder regularizar aí algumas coisas pendentes, por exemplo, né, imóveis, né, irregulares, pessoas que habitaram um terreno que não pertencia a ela, né, pertencia à prefeitura, a prefeitura ali tem que regular, né, ou vende por um preço mais baixo para aquela pessoa, enfim, tem que regular ali para poder entrar, né, nas leis e diretrizes aí, na regularização, né, e diretrizes que a lei, de uma certa forma, nos coloca, tá? Regularização do imóvel, tá? Questões do meio ambiente, né, políticas ambientais, se aquela cidade não está causando alguns problemas ambientais ali, tá? E outras questões também. Diga. Eu não sei se é verdade que eu ouvi que, tipo, se uma pessoa invade algum
um lugar e paga imposto desse lugar, depois de 20 anos, onde ela invadiu, agora é dela? É Se dela. ela paga imposto? Na verdade, não é nem 20, é 5 anos. Se a pessoa está morando 5? ali 5 anos, se a pessoa está morando ali 5 anos e o dono daquele lugar, do imóvel, não falou nada e a pessoa foi pagando os impostos daquele lugar, acaba passando para ela. Ela tem direito àquele lugar. Tá? É 5 anos, não é 20, não, é bem menos. Tá? Varia muito. Bom, gente, na quarta-feira, tá? Eu começo esse módulo aqui das questões ambientais do espaço urbano, que tem a ver com esse estatuto da cidade, essa lei federal, tá? E essa lei aqui, eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente quando entrar nas questões ambientais, tá? Nesse módulo. Aí na quarta-feira, seguindo já a tabelinha aí que estamos criando, os professores, eu passo só as atividades na quarta. Daí toda quarta eu passo a atividade, vocês vão ter uma semana para fazer, tá? Para me entregar na outra semana. Vocês vão ter a semana inteira, o fim de semana para fazer. Pelo menos geografia. Tudo bem? Deixa eu ver quem está na aula aí. Alexandre está aí, que eu acabei de falar. Bruno também, né, Bruno? Eduardo. Gente, vão respondendo aí. Presente. Ô, professor, você pulou um negócio ali. Que aqui Presente. é uma aula que a gente teve. No dia 22 eu coloquei no meu papel, que eu vou passar aqui daqui a pouco. Entendeu? Aula do dia 22. Gabriel? Gabriel? Giovana? Presente. Gustavo? Presente. Lucas? Presente. Matheus? Matheus está aí hoje? Rafael? Presente. Sofia? Presente. Júlio? Júlio não? Nicole? Tá aí, né? Então, quem faltou foi Gabriel, faltou, Matheus e o Júlio. É isso, né, gente? Sim. Então, tá bom. Ok? Ô, professor, Oi. o Júlio mandou presença pra mim reservadamente. Não entendi. O Júlio mandou presente pra mim reservadamente. Mas E- ele então, mandou para você, não. presente? É. Ele tem que mandar Foi. para mim. Eu acho que ele mandou errado, professor. Professor, tá. ele tá na aula mesmo. Clica em participantes que vai dar pra ver todo mundo. Né, mas eu preciso que ele responda ou escreva. Mas se ele mandou mensagem aí, ok. Tem que escrever, gente, se não estiver falando áudio, tá? Senão, vocês podem estar online, mas não precisa, podem estar online, mas não necessariamente estar na aula, né? Por isso que eu preciso que vocês respondam. Bom, gente, é isso, Professor, tá? Oi. na aula de matemática, o Júlio, ele é o professor, ele ligou a câmera, quer dizer, ele estava na aula, só que ele não responde a professora, nem escrevia. Não, Aula tem de que escrever, senão eu não vou conseguir dar presença. Bom, gente, é isso, tá? Qualquer coisa vocês mandam mensagem. Aí na quarta-feira vocês me digam se vai querer essa aula de tirar dúvidas comigo de 15 minutos ou não, tá? Sim. Tchau. Boa semana aí para vocês. Pra você também, professor. Obrigado.